Olá, retornamos aqui para conversar um pouquinho sobre o mandado de segurança. Então a gente estava falando sobre o cabimento do mandado de segurança, quando é cabível, a questão de direito líquido e certo e as hipóteses em que não cabe o mandado de segurança, que há vedações legais, inclusive com entendimentos jurisprudenciais. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito da legitimidade ativa. Quem são aqueles que têm a legitimidade de impetrar, né, o mandado de segurança, que são os autores da peça da ação judicial. Então, primeiro, nós temos a possibilidade do mandado de segurança individual, que é qualquer pessoa física ou jurídica que sofrer a violação, ou seja, aqueles que estão defendendo direito próprio, né? Então, uma empresa ou um contribuinte que impetre o mandado de segurança em nome próprio estaria utilizando o mandado de segurança individual. Já o mandado de segurança coletivo, ele pode ser utilizado, por exemplo, por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, como OAB, CRC, enfim, entidade de classe pode utilizar, ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade. Então veja, essa questão aqui do funcionamento há um ano, muitas vezes é flexibilizado pela jurisprudência. Então uma associação que foi criada esse ano, mas já tem uma demanda relevante. Diante dessa relevância, é possível retirar esse requisito de um ano. Então ele é um pouquinho flexível. A jurisprudência acaba aceitando. Mas em regra, você tem que obedecer esse prazo de um ano, ou seja, você constitui a associação, espera um ano do seu funcionamento para você poder impetrar o mandado de segurança. Essa é a forma mais correta. E agora, professor, quem que pode estar do outro lado, então? Quem tem a legitimidade passiva? O artigo 2º da Lei de Mandado de Segurança fala: consider-se-á federal, aliás, a autoridade competente, né? A autoridade pública, mas ela pode ser federal. Né? O que isso representa? Ela pode ser federal quando ela está na função pública federal. Isso que eu queria explicar para vocês antes de ler aqui. Então diz o artigo 2º, consider-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem a ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Por que isso é importante? Porque a autoridade pública eu sei, já tenho esse conceito do que é. Estando na função pública também, então eu já expliquei para vocês que o concessionário, o delegatário do serviço público também pode ser esse objeto. Agora eu preciso saber quando que a autoridade pública é federal. Primeiro, ou ela está lotada num órgão federal e pratica um ato de cunho federal, por exemplo, delegado da Receita Federal, delegado da Polícia Federal, alguém que esteja como delegatário no serviço público federal. Então, por exemplo, o reitor da universidade privada, como eu falei para vocês, ele é delegatário não de um ato público estadual, mas sim de um ato público federal. Então, se eu for impetrar um mandado de segurança contra o reitor de uma universidade privada, eu vou impetrar na Justiça Federal. É um caso típico de uma função pública federal. Nos demais casos, seja estadual ou municipal, você vai impetrar o mandado de segurança na Justiça Estadual. Dentro do campo tributário, por exemplo, o que você mais vai ter na prática? Vou impetrar o mandado de segurança contra o diretor de fiscalização do município, contra o delegado auditor da Receita Estadual, contra o delegado da Polícia Federal, o delegado da Receita Federal, ou seja, um ato que emana de autoridades. Então não há muita dificuldade você identificar. Tendo um predomínio, uma presença de uma função pública federal, vai para a Justiça Federal. Caso contrário, fica na Justiça Estadual. Mas, professor, então outra dúvida. Esse mandado de segurança ele pode estar no juizado especial federal e estadual? Não, porque é uma vedação tanto na lei do juizado federal quanto na lei do juizado estadual da Fazenda Pública, que mandados de segurança estão fora do rol de atuação do juizado, né? Eles não são considerados como de pequena causa. Então eles vão todas para a vara da Fazenda Federal ou varas da Fazenda Estadual, ok?